Olá, pessoal. Meu nome é Gabriela, eu sou médica psiquiatra e hoje nós temos o objetivo de responder essas 4 perguntas. O que não é perdão? Afinal, o que é, então? Qual a fisiologia do perdão e como, afinal, perdoar? Toda vez que nós pensamos em perdoar alguém que nos ofendeu, que nos machucou de alguma maneira, eu escuto muito a seguinte frase: Gabriela, eu não consigo, porque eu não posso esquecer o que aconteceu. Foi muito grave, foi muito injusto, então eu não consigo esquecer. Muito bem. A boa notícia é que perdoar não é esquecer. Porque se fosse assim, se você tivesse esquecido do fato, você não precisava perdoar, afinal você já esqueceu. Não é esquecer, pessoal. Não é também reconciliar com aquele que te ofendeu. Reconciliar é recapitular ou refazer o vínculo de confiança que você tinha com alguém. E não necessariamente perdoando, você vai refazer este vínculo. Né? Esse vínculo vai ser reconstruído. Porque dependendo a pessoa que está envolvida naquela relação, realmente não consegue ainda ter essa confiança no meio de vocês, ok? Outra coisa também é falar, se eu perdoar, eu estou legitimando a ofensa. Eu estou justificando aquilo que foi feito. Logo, né, não consigo perdoar. Mais uma vez, isto não é perdão. Então, afinal, Gabriela, o que é? Afinal, o que é perdoar? De uma maneira bem geral e simples, a gente pode entender que perdão é uma decisão consciente e posteriormente emocional de se libertar da mágoa, ok? Por que a gente fala isso? A mágoa, o que a mágoa faz no nosso corpo? Quando estamos magoados, chateados, estressados, nervosos, irritados com algo que nos foi feito, ou até mesmo que de repente você fez a você mesmo, aí nós vamos para uma outra conversa, que é a conversa do auto-perdão, que não é o foco nesse momento da nossa fala, mas, né, quando isso acontece, quando essa emoção negativa prevalece no seu corpo, há uma elevação do cortisol. O cortisol, que é uma substância neuroendócrina produzida no córtex da adrenal, uma glândula que fica em cima do rim. E esse cortisol, quando está aumentado, eleva os níveis inflamatórios do nosso corpo. É como se você ficasse sistemicamente inflamado, possibilitando, então, mais doenças e mais dor. Inclusive, existem vários estudos atualmente que vinculam pessoas que não conseguem perdoar, pessoas rancorosas ou que mantêm algum tipo de amargura nesse sentido, desenvolvem mais doenças cardíacas, né? Tem mais chances de ter um infarto agudo do miocárdio, arritmias, tem mais chances de piorar dores crônicas, intensificar dores crônicas, como no processo da fibromialgia, por exemplo, né? Tem maiores níveis inflamatórios e a imunidade é menor, né, nessas pessoas que têm isso. Pessoas que perdoam mais, por outro lado, têm menos sintomas depressivos, menos sintomas ansiosos, menos ruminações do pensamento, que é aquele pensamento que fica o tempo todo ocupando a nossa mente, ok? Então, para a gente entender que tudo isso, né, entendendo tudo isso, a gente precisa, então, de fato, ter algum norte para nos ensinar como ter todos esses benefícios. Como, então, aproveitar da terapia do perdão. Afinal de contas, entendendo todos esses benefícios, nós podemos utilizar o perdão não somente como uma máxima divina, como uma orientação de Jesus, né, e que a doutrina espírita nos ensina, mas também como um método terapêutico para vários quadros de doença mental, emocional e física que nós possuímos. Afinal de contas, como perdoar? Um dos maiores pesquisadores da área, que é o Everett Worthington, este que está aí, né, no slide, nos ensina uma técnica que eu vou dizer brevemente em 5 passos com a mnemônica REACH. REACH do inglês é alcançar. E em português, traduzindo, utilizando cada letrinha, nós vamos ver que R é de recordação da ofensa,
Quer dizer, você tem que lembrar objetivamente por que que você está ofendido, o que de fato lhe foi feito. É de empatia, mas no sentido de se colocar no lugar do outro. Será que se eu tivesse a mesma vivência, a mesma família, a mesma cultura, a mesma crença, será que de repente eu também não faria algo nesse sentido? Né? Se eu me sentisse ameaçada, eu também não atacaria daquela forma? Bom, usando da minha habilidade empática e o ponto de decisão está aí, em que eu decido ser altruísta, de doar, dar essa graça, dar esse presente, que é o presente do perdão. E me comprometer com aquilo, ser de compromisso. Eu vou escrever uma carta para esse ofensor, eu vou fazer um documento oficializando isso, eu preciso oficializar. Por quê? As lembranças virão dessa mágoa e eu vou ter que honrar o perdão, pegar o meu compromisso e me remeter a ele. Ok? E, por fim, lembrar dos dizeres de Joana de Ângeles, que coloca para nós que nós devemos perdoar, portanto, seja o que for e a quem for, pois o perdão beneficia aquele quem perdoa, pois propicia-lhe paz espiritual, equilíbrio emocional e lucidez mental. Felizes são os que possuem a fortuna do perdão para a estender largamente sem parcimônia. O perdoado é alguém em débito, o que perdoou é espírito em lucro. Obrigada a todos.